bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília e nada melhor do que começar o dia bem informado. A partir de agora você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, que demorou, mas chegou. Então vamos agora aos destaques de hoje. Litro do diesel fica 22 centavos mais barato nas refinarias. Em 5 meses, faturamento do setor de panificação ultrapassa resultados de 2021. Novos bombardeios na usina nuclear de Zaporizhia preocupam autoridades por risco de desastre nuclear. E para quem gosta de observar o céu, além da superlua, está prevista para hoje uma chuva de meteoros. Tudo isso a partir de agora. Começa a valer hoje a redução de 22 centavos no preço do diesel, anunciada ontem pela Petrobras. Essa é a segunda queda em uma semana. Vamos conferir. A queda é de 4,07% no valor para as distribuidoras e vale a partir desta sexta-feira. Com essa segunda baixa no valor do diesel, uma semana depois do primeiro corte de preços pela estatal, o combustível vai passar de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel para a composição do produto vendido nos postos, a Petrobras afirma que a parcela que a estatal recebe do valor final do preço ao consumidor vai passar de R$ 4,87 em média para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba. De acordo com a estatal, a nova redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel. Com as duas quedas, o preço do diesel nas distribuidoras caiu 7,5%, baixando em 42 centavos no total. O setor de serviços cresceu pelo segundo mês seguido e também avançou no primeiro semestre. O volume do segmento atingiu o maior nível dos últimos 7 anos. O setor de serviços manteve a trajetória positiva dos últimos meses e cresceu 0,7% em junho. Segundo dados do IBGE, essa é a quarta alta apurada desde janeiro. Com a variação, o setor mais importante da economia, responsável por cerca de 70% do produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fechou o primeiro semestre do ano com alta de 8,8%. Os dados indicam ainda que o volume de serviços prestados no Brasil ficou acima do nível registrado em fevereiro de 2020, último mês sem os efeitos da pandemia do coronavírus na economia nacional. E no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento aconteceu, mas em ritmo menos acelerado. 4 das 5 atividades investigadas registraram crescimento no mês de junho. O destaque ficou por conta do setor de transportes, com alta de 0,6%, o que levou a atividade a aparecer bem acima do patamar pré-pandemia. Os serviços profissionais, administrativos e complementares também se destacaram positivamente. Em seguida, aparecem setor de outros serviços e os serviços prestados às famílias. Na passagem de maio para junho, o único setor em queda foi o de informação e comunicação. Em 5 meses, o faturamento do setor de panificação ultrapassou os resultados do ano passado. Entre janeiro e maio de 2022, o valor soma quase 110 bilhões de reais. O setor de panificação e confeitaria registrou um faturamento de 109 bilhões 860 milhões de reais de janeiro a maio deste ano. O valor alcançado nos 5 primeiros meses de 2022 já é maior que o acumulado em todo o ano de 2021, que foi de 105 bilhões de reais. Apenas a produção própria representa cerca de 70% do faturamento total. A pesquisa revelou que o número de vendas cresceu em 3,6%, passando de 15,9% em 2021 para 19,5% nos primeiros 5 meses deste ano. Além disso, o fluxo de clientes aumentou 5,25% na média nacional. Os dados são de um levantamento do Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação. O estudo ainda informou que de 2020 para maio de 2022, o preço da farinha de trigo aumentou 56,9%. Apesar disso, o valor do quilo do pão francês não aumentou na mesma medida, ficou em 28,3% e passou a custar cerca de R$ 17.
Segundo a pesquisa Fipesap, os brasileiros estão mais otimistas para a compra de imóveis nos próximos meses. Quem traz para a gente os detalhes é a repórter Maria Clara Leite. A intenção de comprar um imóvel nos próximos 3 meses chega a 42% no Brasil. Esse percentual está acima da média histórica de intenção de compra, que é de 38%. Segundo o levantamento, a maioria das pessoas que pretendem adquirir um imóvel quer comprar para morar, mas 12% dos brasileiros buscam um imóvel para investimento. Além disso, a pesquisa ainda mostra que 46% preferem imóveis usados e para 45% é indiferente se o imóvel é novo ou usado. Esses dados fazem parte da pesquisa Fipesap do segundo trimestre de 2022. O assunto agora é a pandemia. O Brasil completa 25 dias em estabilidade na média de mortes por Covid. Desde o início da pandemia, o país registrou 681 mil vítimas. Vamos aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 220 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, o país já chegou a 681 mil vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 27.644 novos casos de Covid. Ao todo, já são 34.124.000 diagnósticos confirmados. Com tendência de estabilidade e variação negativa de 6% em relação a 2 semanas atrás, a média móvel de mortes chegou a 210 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 22.869 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda, com variação de menos 34% em relação a 2 semanas. O número de doses de vacinas contra a Covid aplicadas aqui no Brasil já passa de 466 milhões e 600 mil. O assunto agora é a vacinação. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,64% da população. Já a segunda dose em 80,18% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 53,94% das pessoas. E ainda falando de saúde, a Fiocruz solicitou o registro de 2 kits moleculares para o diagnóstico da varíola dos macacos à Anvisa. Os testes utilizam a tecnologia de PCR, a mesma dos modelos mais precisos adotados para identificar a Covid-19. Os kits são capazes de detectar as 2 variantes do vírus monkeypox em amostras de material retirado das lesões na pele do paciente com suspeita para a doença. O diretor do Biomanguinhos, Maurício Uzuma, afirmou que os testes estão disponíveis para pronta entrega e destacou a relação entre a agência e o Ministério da Saúde para o controle da doença. A tecnologia empregada nesses kits permite a rápida implantação na rede de laboratórios centrais de saúde pública, pois utiliza plataformas já em uso na identificação de outras doenças. A disponibilização dessas soluções para o Ministério da Saúde reafirma o compromisso de Biomanguinhos no enfrentamento dos desafios que continuam a surgir para a saúde pública. As ações rápidas de preparação para essa nova emergência demonstram a consciência gerada durante o período da pandemia de Covid-19. Os cientistas esperam que a aprovação do registro das testagens fortaleça um arranjo produtivo local, focada na autonomia nacional em relação a insumos indispensáveis ao enfrentamento de problemas de saúde pública. Em junho, a Fiocruz já havia produzido testes para o diagnóstico de doenças em tempo recorde. Eles foram distribuídos para todo o Brasil por meio do Ministério da Saúde e para a Organização Pan-Americana da Saúde, que exportou para outros 20 países. Nesse novo lote, a Fiocruz informou que produziu cerca de 12 mil unidades de cada kit de testagem. Além disso, afirmou que tem capacidade de produzir mais kits de diagnósticos sem atrapalhar a produção de seus outros produtos. Vamos de previsão do tempo. Algumas cidades registraram ontem a menor temperatura da estação.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros em São Paulo chegaram a marcar 9 graus de mínima. Já em Brasília, a mínima registrada foi de apenas 10 graus. Apesar dos ventos gelados que atingem várias áreas do país, as temperaturas devem aumentar um pouquinho no final de semana. Vamos conferir as mínimas e as máximas para essa sexta-feira e também para o final de semana em algumas cidades, começando por Salvador. A cidade deve registrar hoje máxima de 27 graus, mínima de 22, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. No final de semana tem mais previsão de chuva e a temperatura cai um pouquinho, com máxima de 25 no sábado e também no domingo. Em Brasília, o tempo vai ficar firme com máxima de 28 graus para hoje, mínima de 13. No final de semana, a temperatura se mantém, com máxima de 29 graus no sábado e 28 graus no domingo. Para a gente finalizar, vamos falar aqui de São Paulo. Peço que a gente mostre para vocês a câmera aqui de cima com imagens ao vivo do centro de São Paulo. Mostra as nuvens ali passando, mas você pode ver, dá para ver um azulzinho e o céu está aparecendo aos poucos. Hoje a máxima na capital paulista não vai passar dos 18 graus, mínima de 10. No final de semana o tempo volta a ficar um pouquinho mais quente, com máxima prevista de 23 graus no sábado e 25 graus no domingo. E veja a seguir, novos bombardeios na usina nuclear de Zaporizhia preocupam autoridades por risco de desastre nuclear. E para quem gosta de observar o céu, além da superlua, está prevista para hoje uma chuva de meteoros. Nós voltamos já. Já estamos de volta, agora 8 horas 45 minutos pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta para falar sobre o 5G. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou ontem que o 5G deve chegar a pelo menos 25 das 27 capitais até o final deste mês. Até agora, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa já começaram a implementar a cobertura da internet móvel de quinta geração. Na próxima semana, será a vez de Curitiba, Salvador e Goiânia e, na sequência, o Rio de Janeiro. Pelo cronograma da Anatel, o 5G será liberado em todas as capitais até o fim de agosto, sendo que as operadoras terão a obrigação de ativar o sinal em todas até o final de setembro. E um novo método tecnológico será incluído no Sistema Único de Saúde para o tratamento do AVC. Segundo o anúncio do Ministério da Saúde, o procedimento começará a ser realizado até o final do ano. A trombectomia, tratamento utilizado na fase aguda do acidente vascular cerebral, funciona através de um catéter colocado no vaso sanguíneo do paciente para remover o bloqueio e restaurar o fluxo sanguíneo para a área afetada. Até o momento, apenas 4 hospitais públicos oferecem o tratamento em todo o país. Ele custa de 15 a 20 mil reais e é custeado pelo próprio hospital ou pela Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente, a única terapia disponível no Sistema Público de Saúde é a trombólise, que nem sempre é eficiente para os casos mais graves da doença. Para o novo tratamento ser disponibilizado no SUS, resta apenas concluir a terceira fase, que é analisar a disponibilidade dos hospitais especializados em suportar a tecnologia. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Brasil possui 88 centros de tratamento especializado em AVC, mas nem todos poderão contar com essa tecnologia em um primeiro momento, pois serão necessários treinamentos das equipes e cursos aos profissionais para aprenderem a lidar com as novidades. Só no mês passado, quase 9 mil brasileiros morreram vítimas de AVC, o que dá uma média de 11 óbitos por hora. Os dados ficam ainda mais alarmantes, sabendo que só no primeiro semestre desse ano, mais de 56 mil óbitos pela doença foram relatados. O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Ele ocorre quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. O principal sinal de alerta para qualquer tipo de AVC
é fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo. A maior forma de prevenir a doença é adotar hábitos saudáveis, como evitar o consumo de álcool, manter uma alimentação equilibrada, beber bastante água e praticar atividades físicas regularmente. E agora trazemos destaques internacionais. Após novos bombardeios perto da usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que a situação na área é grave. Diante do Conselho de Segurança da ONU, o argentino pediu que uma missão à central seja autorizada. A situação na usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, é grave. O alerta foi feito nesta quinta-feira pelo chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, perante o Conselho de Segurança da ONU. Particularmente, continuo muito preocupado com a situação na usina nuclear de Zaporizhia e reitero que qualquer ação militar que coloque em risco a segurança nuclear deve parar imediatamente. Essas ações militares, caros colegas, perto de uma instalação militar tão grande, podem levar a consequências muito graves. O argentino afirmou que espera que a agência receba autorização o mais rápido possível para avaliar a situação da maior usina nuclear da Europa. Ocupada pela Rússia desde os primeiros dias da ofensiva militar, a central é alvo de bombardeios nos últimos dias, pelos quais Kiev e Moscou se acusam mutuamente. Senhor presidente, o que vem ocorrendo nos últimos dias na usina é a combinação das ações criminosas do regime de Kiev contra a infraestrutura nuclear e os funcionários que servem as instalações, que durante meses não tiveram qualquer reação internacional. Caros colegas, nenhum de nós pode parar o vento se ele carregar radiação. Mas juntos somos capazes de parar um Estado terrorista. E quanto mais cedo pararmos a Rússia, mais cedo a Europa e o mundo poderão se sentir seguros novamente. Mais cedo, nesta quinta, novos bombardeios foram registrados no entorno da usina. Os dois países em guerra relataram 5 ataques com foguetes, perto de uma área de armazenamento de material radioativo. O operador das usinas ucranianas informou que o episódio danificou vários sensores de radiação. Um homem foi morto nos Estados Unidos depois de tentar entrar armado em um escritório do FBI. Um homem armado que tentou entrar em um escritório do FBI em Cincinnati, no norte dos Estados Unidos, foi morto pela polícia depois de horas de confronto nesta quinta-feira. O tenente Nathan Dennis deu detalhes do caso. O homem tentou atravessar a área de controle de segurança do escritório. Depois de um tempo, as negociações falharam. Não tivemos sucesso, então a polícia começou a trabalhar para levar o suspeito sob custódia. Táticas menos do que letais foram utilizadas. O suspeito então levantou uma arma de fogo para a polícia e tiros foram disparados por policiais no local. A imprensa informou que o homem atirou com uma pistola de pregos e empunhava um rifle tipo AR-15. 3 pessoas foram encontradas mortas no porão em que moravam após as chuvas que atingiram Seul, na capital da Coreia. O governo local planeja implementar medidas para impedir esse tipo de moradia em porões. Morar em porões não é algo incomum no país, como retratou o filme vencedor do Oscar de 2020, Parasita, em que uma família passava pela mesma situação. De acordo com dados oficiais, cerca de 200 mil famílias vivem neste tipo de moradia, o que representa 5% do parque habitacional de Seul. Mas as autoridades sul-coreanas anunciaram medidas para reprimir as moradias nestes espaços e vão deixar de emitir licenças para a construção desses pequenos porões, baratos para alugar, mas facilmente inundados em casos de chuvas torrenciais. O passo seguinte é promover o desuso progressivo dos porões e semiporões existentes. Foram registradas 11 mortes na Coreia do Sul nesta semana em decorrência das fortes chuvas, 4 delas de moradores dessas habitações que se afogaram. Na Islândia, uma erupção vulcânica se tornou alvo de turistas que buscam uma aventura inesquecível. O passeio envolve uma caminhada de mais de 90 minutos para chegar até o local. A erupção no Monte Fagradalsfjall, na Islândia, atrai cada vez mais curiosos fascinados com o espetáculo da natureza. O fenômeno, que começou no início de agosto, está localizado a cerca de 40 quilômetros de Reykjavik, a capital do país, e fica em uma área de difícil acesso. Os turistas precisam passar por uma trilha de cerca de 90 minutos para chegar ao local. Começamos do estacionamento, fizemos uma subida em toda a trilha. Vimos lava antiga de um ano atrás que está toda preta, então já te coloca no clima. Depois tem um campo de pedras que é muito difícil de passar.
Então chegamos, estávamos no cume, escalamos e a primeira coisa que vimos era uma lava muito laranja, fluorescente, que realmente chamava atenção. É muito emocionante ver uma erupção diretamente assim, é realmente fantástico. Você pode realmente ver toda a força da natureza aqui, é um espetáculo que nunca tivemos a oportunidade de ver. É diferente de trilhas com paisagens bonitas, é algo que provavelmente só vamos ver uma vez na vida, então vamos lembrar disso por algum tempo. A Islândia possui atualmente 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o que representa o maior número do continente europeu. A lava no Monte Fagradalsfjall se ergue em uma rachadura de 360 metros de comprimento, com jatos de lava que chegam a 15 metros de altura. O fluxo de lava nas primeiras horas de cada erupção foi calculado em 32 metros cúbicos por segundo, valor de 4 a 5 vezes maior do que a erupção no início de 2021. E antes de encerrar, a gente traz uma dica para quem gosta de observar o céu. Além da superlua, que continua visível nesta sexta-feira, está prevista para hoje mais uma chuva de meteoros. A chuva de meteoros Perseidas atingirá hoje o seu pico. Esse fenômeno acontece todos os anos quando a Terra passa pelos fragmentos do cometa Swift-Tuttle. De acordo com especialistas, será possível ver os meteoros a olho nu por volta das 2h30 da madrugada. Então, não perca! Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 13h, eu e ela estaremos aqui esperando por você. Até lá!